Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV Eng Plus. Vereador, prefeito de Blumenau por 2 vezes, é deputado federal, se coloca como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do estado de Santa Catarina e é um dos líderes da oposição no Congresso Nacional. Deputado Décio Lima, Direto ao Ponto, obrigado por sua presença aqui no Direto ao Ponto. Por que motivo o PT nunca venceu uma eleição para o governo do estado de Santa Catarina? Olha, Nicola, primeiro quero dizer da alegria de poder estar aqui interagindo com a sua grande audiência. Para mim é um orgulho muito grande, principalmente por estar aqui nesta condição de ser um dos protagonistas nesse momento da vida democrática do nosso estado. Eu acho que o PT tem uma capilaridade expressa na política catarinense. Nós já governamos a cidade de Chapecó, já governamos Blumenau por 2 vezes, Joinville, o Vale do Itajaí, Rio do Sul, Indaial, Gaspar, Criciúma, grandes cidades já têm a experiência e as digitais do conteúdo programático do nosso partido. Que se configura numa horizontalidade e de verdadeiros compromissos com as feridas que revelam ainda um ambiente de exclusão social, principalmente no nosso estado, em várias regiões e também no nosso país. Governos que ficaram conhecidos como os 2 mandatos que tive na cidade de Blumenau, com orçamento participativo, e com políticas públicas que tocou a vida das pessoas no sentido de melhorar a qualidade de vida. Aliás, quando fui prefeito de Blumenau, por 2 mandatos, eu sempre afirmava, o dia que se encontrar uma criança na rua, na sinaleira ou alguém abandonado, eu renunciaria ao cargo de prefeito, porque nós somos aqueles que sempre entendemos de que a grande obra é a obra humana. Os governos existem, a tutela do Estado é para proteger, sobretudo, as feridas humanas que as pessoas, no decorrer das suas vidas, não alcançam nessa disputa, eu diria até insensata, da vida e do mundo capitalista. O PT ainda não conseguiu governar Santa Catarina porque eu acho que não conseguiu ainda traduzir um modelo que fosse efetivamente de esperança para o nosso povo, com a segurança e o perfil que tem o povo catarinense. Eu acredito que nós estamos vivendo esse momento, um momento especial aonde visivelmente se conclui um ciclo da política catarinense que ficou conhecida como Tríplice Aliança, que se esgotou no seu conteúdo, porque prometeu e não cumpriu um processo que era justamente de descentralizar as políticas catarinenses e, lamentavelmente, foi levada para uma relação, Nicola, verdadeiramente e visivelmente fisiológica da política catarinense, o que é muito ruim. Tanto que, mesmo no pragmatismo da política, não conseguem mais se aglutinarem, se juntarem naquilo que nós conhecemos como as coligações eleitorais nos períodos eleitorais. Veja, eu estou dizendo que chegou a nossa vez porque eu tenho plena convicção de que o povo de Santa Catarina quer renovar e quer inovar. Nós temos uma juventude em Santa Catarina que está na expectativa, ela que vai receber o legado histórico construído pela gente catarinense, numa expectativa de ser incluída num processo onde efetivamente o Estado toque a sua vida. E por isso mesmo eu acredito que nesse momento da história, aquele que representa este processo inovador somos nós do PT, que durante 38 anos, neste período da vida democrática do nosso povo, ainda não tivemos a oportunidade de mostrar efetivamente um modelo de governança que fosse horizontal, que fosse preocupado
de forma afirmativa com as feridas do povo catarinense e que, ao mesmo tempo, pudesse ser criativo do ponto de vista de inovar e dar esperança, sobretudo aos jovens, nas políticas de inclusão, de geração de renda e de acontecimentos que são a grande expectativa do nosso povo. Eu penso que é neste sentido que nós vamos participar do processo democrático aqui em Santa Catarina. Eu até diria, Nicola, né, de que pela primeira vez na história do nosso partido, nós, há um ano das eleições, nos apresentamos com mais de 2 dígitos em todas as pesquisas. Ou seja, o PT, nos 38 anos da sua existência, os nossos candidatos, que foram pessoas com muito conteúdo, com capacidade naqueles momentos para representar o nosso partido, mas sempre, a um ano das eleições, apareciam com 2%, 3%. Ora, um ano das eleições, nós já aparecemos com 12%, 11%, né, em algumas pesquisas, inclusive nos colocando acima de 15% das intenções de voto. Isso revela o quê? Revela que há uma percepção clara do povo de Santa Catarina com um espírito de renovação. Mas, ao mesmo tempo, o PT está perdendo aliados históricos, como o PDT, o PCdoB, os dois que já praticamente anunciaram apoio ao Gelson Merizio. Isso não afeta diretamente uma pretensão do PT a conseguir vencer a eleição para o governo do Estado? Não, veja, primeiro que a política brasileira, ela influencia e está influenciando as relações políticas em todos os estados. Os partidos políticos vão ter que enfrentar um desafio, principalmente os partidos menores, que é a tal da cláusula de barreira. E aí o pragmatismo, ele supera o conteúdo ideológico. Mas eu não estou preocupado nessas eleições com a política de aliança já no primeiro momento, não que ela não seja fundamental, mas nesse primeiro momento, porque as grandes alianças, você haverá de concordar comigo, elas vão se dar no segundo turno, né? A fragmentação da política de Santa Catarina pelo fim de um ciclo e a fragmentação da política em nível nacional revelam que os partidos todos estão com afirmações de candidaturas próprias, né, para implementarem o seu conteúdo programático. Então, eu penso que ainda não terminou o processo de aliança política. Eu acho que o PT ainda tem uma perspectiva de ampliação das suas alianças políticas, mas ela não é a questão central. Eu acho que a questão central que vai tocar nessas eleições é justamente nós oferecermos com credibilidade uma proposta que venha encantar o povo de Santa Catarina. Por exemplo, na área da geração de renda e empregos, né, há uma expectativa de que haja um processo inovador neste campo. Hoje o emprego não é mais aquele emprego da era fordiana, ou seja, de 8 horas trabalhadas, de cadeias produtivas. Nós temos que dar uma expectativa de renda para os nossos jovens. Dar uma expectativa de renda é justamente incluir ele neste mundo da informática globalizado e ele poder, talvez, com o seu aparelho, onde o Estado geraria programas, incluí-lo dentro da lógica de um mercado que se internacionalizou, para que ele possa ali conquistar a renda de sobrevivência. Eu penso que o povo de Santa Catarina espera que a gente construa uma política pública de segurança pública, né, que não seja a mesmice o convencional, né? Hoje a sociedade catarinense está sendo tocada, né, por instrumentos onde o Estado se torna impotente, instrumentos que agridem ao exercício da cidadania. É o pai que está levando a criança para a escola e não sabe se vai pegar a criança ao terminar o período letivo durante o dia com segurança na porta da escola. Mas, ao mesmo tempo, acho que nós temos que ter este grande debate de conteúdo em Santa Catarina. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê notícias nacionais dando conta de que Santa Catarina tem a melhor segurança pública do Brasil, que Jaraguá do Sul é o município com a melhor segurança pública do Brasil.
Olha, há uma imagem de Santa Catarina, né, que ela é distorcida do ponto de vista da realidade. Você também já deve ter ouvido que Santa Catarina é a Suíça do Brasil. Ora, uma Suíça não tem o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que tem, por exemplo, a região do Planalto Norte do nosso estado, que foi palco da Guerra do Contestado, que se compara ao agreste nordestino. Ou seja, nós não temos que ter receio de que Santa Catarina pode ter a melhor segurança do Brasil, mas nós ainda temos que reconhecer que nós temos um grande campo para poder avançar, para fazer essa afirmação, tal qual essa que, de forma figurada, eu coloquei para você, que é a Suíça brasileira. A Suíça não tem exclusão, não tem miséria, não tem desemprego, não tem gente passando fome. E em Santa Catarina, infelizmente, essas feridas estão na vida do povo catarinense. Deputado, a gente vê lideranças históricas do PT catarinense, como a ex-senadora Ideli Salvati, o ex-prefeito José Fritt, que quase venceu a eleição em 2002, quase participou do segundo turno da eleição de 2002, e o próprio ex-deputado Vinhati, um pouco afastados da mídia e tudo mais. Eles estão bastante inseridos dentro do partido e preparados para ir para essa eleição também? Com certeza. Olha, se é algo que eu tenho um orgulho muito grande, Nicola, é a unidade interna do nosso partido. Eu passei a presidir o partido e este fato me colocou um grande desafio, que era construir esta unidade. E esta unidade está contagiada em toda a nossa militância, uma militância que se permitiu aquele retrato que ficou conhecido recentemente do povo de Santa Catarina na Praça 15, em Florianópolis, quando o ex-presidente Lula passou aqui em caravana. Eu te pergunto, quem é o partido que reúne aqueles milhares e milhares de pessoas, militantes, que estavam lá na Praça 15, para mais de 20 mil pessoas que ali se reuniam para aquele momento, num sábado de manhã? Quem são os partidos que têm coragem hoje, inclusive de irem para as praças, para as ruas, em decorrência, infelizmente, desse processo criminalizador da política? Quem é que consegue, em apenas um dia, eu diria 24 horas, entre Florianópolis, Chapecó, Nova Erechim e São Miguel do Oeste, reunir em torno de 50 mil pessoas em 4 eventos apenas, apenas com um apelo, que é o apelo de justamente fazer a resistência a esta pauta inescrupulosa que agride a soberania brasileira e que derrete os direitos e as conquistas do nosso povo. Eu diria para você aqui com toda tranquilidade, só nós, na frase de Bertolt Brecht, nos tornamos imprescindíveis pela luta que nós estamos travando na resistência contra todo esse processo, que fomos vítimas, que agrediu a democracia brasileira, que afastou uma presidente da República eleita por nós e mantém um presidente sem voto. A última eleição, Nicola, que o Michel Temer participou, ele fez 70 mil votos. Em Santa Catarina não teria se elegido deputado federal. A última eleição que o presidente atual da Câmara dos Deputados participou fez 50 mil votos. Então nós temos um poder legislativo e uma presidência da República mandada sem a participação popular. Essa agenda que eles estão em curso desde 2006 no nosso país, ela não foi debatida e autorizada democraticamente pelo nosso povo. Ninguém mandou entregar, como estão entregando agora, o pré-sal, o petróleo nosso para os interesses internacionais, em leilões que generosamente ainda dão renúncias fiscais astronômicas na ordem de $1 trilhão às grandes companhias internacionais. E nos permite aqui conviver com a segunda gasolina mais cara do mundo. É isso que o Brasil está sendo vítima. Para você ter uma ideia, quando nós descobrimos o pré-sal, nós saímos da 15ª reserva de petróleo do mundo para a 3ª reserva. Nós somos o 3º país no mundo que mais tem petróleo, e não é nosso. Acabou de ser leiloado, está sendo entregue aos interesses internacionais. 20% do que nós já importamos dos americanos é o nosso próprio petróleo. Isso é um absurdo.
né? E esta agenda de conteúdo que o Brasil está vivendo, só nós podemos repará-la, só nós podemos impedi-la. E por isso nós estamos aqui em Santa Catarina entusiasmados com o processo de luta na vida democrática, também para criar uma alternativa efetiva e nova para o povo catarinense. Vamos para o nosso intervalo do Direto ao Ponto e logo voltamos com o deputado Décio Lima. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Retornamos com o Direto ao Ponto, hoje entrevistando o pré-candidato do PT ao governo do estado de Santa Catarina, deputado federal Décio Lima. Deputado, fazendo uma autoavaliação, onde o PT errou para acontecer o que aconteceu em 2016, o impeachment da presidente Dilma? Olha, eu prefiro não ter retrovisor, olhar o passado. Eu acho que nós temos que nos entusiasmar sempre com o nosso país, sempre com um valor universal que nós conquistamos, que a nossa geração conquistou, Nicola, que é a democracia, né? O Brasil tem um infeliz conteúdo histórico, né? Se olhar no retrovisor, não são só os erros do PT que nós teríamos que avaliar. Nós temos que avaliar a nossa história, né? O modelo republicano brasileiro já começou sem saber o que era a república. Quando Deodoro da Fonseca proclamou a república no Brasil, ele disse, mas como que eu posso fazer isso se eu gosto muito do Dom Pedro II? Né? E aí você vê todo o período da Primeira República até 1930, um verdadeiro desastre do ponto de vista da construção do modelo republicano brasileiro. Depois você pega a era do Getúlio, que vai até 1945, né? Você ali vê vários golpes acontecendo nesse período, foi o Estado Novo em 37, depois em 45 levaram a renúncia do Getúlio, depois construíram um novo processo de transição que resultou ali na frente em 1954 com o suicídio do Getúlio. E muitos de nós hoje aqui brasileiros vivemos os 21 anos de ditadura militar. O que isso significou para a nossa história? Então o Brasil tem muitos erros, não é só erros do PT. Agora, eu quero crer que o PT foi e está sendo castigado pelos seus acertos, porque passou a incluir 40 milhões de pessoas, né, que estavam literalmente excluídas do mínimo de cidadania, são 40 milhões de brasileiros. O PT criou o maior programa habitacional, não do Brasil, do mundo, chamado Minha Casa, Minha Vida, com 10 milhões de unidades que estancaram os processos de favelização. O PT escancarou as universidades para os negros, para os filhos dos trabalhadores. Nós pulamos de um dia para a noite, eu diria num período de uma década, que é muito pouco na história de um país, de 1.800.000 universitários públicos em escolas públicas para quase 10 milhões. Os filhos dos pobres, dos trabalhadores foram estudar. Nós escancaramos o processo de criação das universidades aqui na região sul, né? A criação do polo da Universidade Federal, dos institutos federais, ou seja, criamos um conjunto de políticas públicas que, é evidente, chocaram aqueles que sempre mandaram no nosso país. Porque, Nicola, não tem máquina de fazer dinheiro no mundo. Ou o dinheiro é repartido, ou o dinheiro fica acumulado na mão de alguns poucos.
E quando o PT tocou a estabelecer um marco regulatório na vida do Brasil, isso feriu os sentimentos de uma elite que não concorda que este país seja de todos nós, que este país seja apenas deles, né? E isso, evidentemente, criou este ambiente do golpe. Somado a isso, os interesses internacionais. Você imaginar que até bem pouco tempo o Brasil era refém do Fundo Monetário Internacional, o FMI vinha aqui e dizia qual era a política econômica, o valor do salário, né? O presidente Lula, ele literalmente pôs fim a esse ciclo. Criamos os BRICS, uma nova ordem internacional econômica. Ou seja, nós desaforamos a nossa própria história. Eu digo mais, quando que o Brasil elegeu um operário presidente da República? Ou aonde no mundo? Você vai dizer assim, não, lá na Polônia teve um tal de Lech Wałęsa que também era operário, mas não no tamanho e no gigantismo do que representa o presidente Lula para a história do nosso país e para o mundo. Foi ele que levou pela primeira vez na cadeira de presidente as feridas do nosso povo, Mas, deputado, as dores do nosso povo. Mas, deputado, ao mesmo tempo, o PT, agora em 2018, insiste em fomentar a candidatura, a pré-candidatura de Lula à presidência. Isso não é um risco para o PT não ter um plano B? Porque eu entrevistei recentemente o ex-deputado Milton Mendes aqui no Direto ao Ponto, e ele disse, a gente não tem plano B e a gente não vai ter plano B. Mas não é um risco? Não, eu te pergunto assim, Nicolas, como é que o PT pode tirar o presidente Lula dessa eleição? Como? Se ele ganha em todos os cenários e em todas as pesquisas. Eu quero até que você esqueça, você não tem dúvida que se o Lula disputasse a eleição ia para o segundo turno, você não tem dúvida. Mas eu não quero que você olhe o número do primeiro turno, eu quero que você olhe o número do segundo turno. No segundo turno, em todos os cenários, ele faz, no mínimo, 63,8% é o povo brasileiro que quer. O PT não pode ser contra 63% do povo brasileiro, né? E o Lula é candidato porque ele tem as condições de ser candidato. A condenação do Lula, primeiro que é inocente, é visível, né? O poder judiciário mesmo, isso não há quem tem uma intelectualidade mínima do ponto de vista do direito, sabe o que aconteceu nesse processo, foi quebrado os princípios do Estado de Direito, né, pressupostos históricos do arcabouço jurídico da humanidade foram jogados na latrina, né, como indúbio pro réu, né, como direito de defesa. O Lula não precisa provar que é inocente, o problema é que eles não provaram que o Lula realmente tem provas de que ele teria que sofrer essa condenação. Além disso, eu quero dizer aqui para você e para os nossos telespectadores, o presidente Lula a condenação não lhe tirou os direitos políticos. O que trata da eleição é a lei eleitoral, né? O Lula vai se registrar candidato, vai disputar as eleições, a lei permite, e ele não pode ser afastado. Como não foram afastados outros 146 prefeitos, vereadores e vice-prefeitos na última eleição, na mesma condição do Lula. Porque tem os direitos políticos, a lei, a tal da lei da ficha limpa é clara nesse aspecto. Dá garantias e direitos para que o Lula dispute as eleições, porque não transitou em julgado ainda a decisão, tem recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Então ele vai ser candidato. Por que o PT vai estar correndo risco? Risco nós estaríamos correndo se nós realmente nos omitíssemos de defender o presidente Lula e a sua inocência e o que ele representa para a história do nosso país. Risco nós estaríamos correndo se nós tirássemos a grande liderança histórica e política que o Brasil tem hoje. O Brasil não tem líder para resolver os problemas que nós estamos vivendo, a não ser o Lula. Você pode dizer assim, não, mas o outro também é competente. Eu até posso dizer assim, mas são quadros, não são líderes. O líder é aquele que toca no coração do povo, é aquele que tem a empatia popular. Ninguém neste país tem o conteúdo de liderança que tem o ex-presidente Lula. Aliás, eu quero dizer,
né, naquelas palavras do Obama, que é o cara, é o grande líder da humanidade hoje. Né? É o grande líder. O Lula se compara às figuras como Mahatma Gandhi, como tantos líderes que também sofreram o calvário da perseguição, das injustiças, das maledicências que são produzidas por uma sociedade quando alguém desafora o conservadorismo e quer mudar o mundo para que o mundo seja mais justo, mais fraterno e de todos. Deputada, para a gente finalizar, aqui no Sul, o PT deve ter como candidato a deputado federal o vereador Célio Elias, de Forquilhinha, e como deputado estadual o vereador Lauro Nogueira, de Içara. Por que os dois são as melhores opções do PT na região e as melhores opções de voto dos eleitores? Porque eu tenho certeza que o povo do Sul é extraordinariamente inteligente. Não vai, nesse momento, votar em pessoas que vão para lá, né, no caso de Brasília, para acabar com a aposentadoria do povo trabalhador, para entregar o patrimônio nacional, para fazer o que fizeram nessa reforma, chamada reforma trabalhista, que derrete a vida do povo trabalhador numa relação que já é cruel, que é essa relação perversa do capital assalariado e trabalho. O povo vai querer eleger um deputado estadual que tenha um conteúdo esperançoso para a região sul, que esteja afinado com este conteúdo. Eu tenho plena convicção que tanto o Lauro Nogueira quanto o Célio Elias, né, representam esse sentimento. Né? O povo do Sul vai poder fazer opção, olha, vamos votar nessa turma que é tudo amigo do Temer. Né? Ou vamos votar em gente que realmente tenha o conteúdo e a garantia biográfica, né, de que estão do lado do nosso povo, não é só do trabalhador, não, é do Brasil nesse momento, que não vão trair a pátria, que não vão permitir, como na semana que vem, Nicola, a maioria do Congresso deve decidir entregar o setor elétrico brasileiro. Nem os Estados Unidos, que é o pai do neoliberalismo, entrega a eletricidade, porque ela é estratégica para uma nação, né, como indutora do desenvolvimento econômico. Né? Então, daqui a pouco, agora querem privatizar o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica. Isso não vai parar se o povo brasileiro não tiver, e eu tenho certeza que ele vai ter, muita clareza de interromper este absurdo, e a interrupção disto tudo está nas eleições. É eleger o Célio Elias, é eleger o Lauro Nogueira, é acreditar num processo de renovação, é eleger uma figura extraordinária nossa aqui do Sul, como Lédio Rosa, nosso senador, não é? É fazer com que, neste momento, o conteúdo da causa seja olhado pelo Brasil. E este conteúdo é muito claro, ou seja, é a defesa da democracia, a defesa do patrimônio nacional e a defesa das conquistas históricas da grande maioria do povo brasileiro. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto, aqui na TV NG Plus. Sucesso. Muito obrigado, Nicolas. Eu que agradeço, né, e espero poder estar numa outra oportunidade aqui com você. Muito obrigado. Esse, o deputado federal Décio Lima, pré-candidato do PT ao governo do estado de Santa Catarina.